Amanda. Certo. A gente tem 2 blocos hoje pela manhã. Na verdade, um bloco pela manhã e outro bloco pela tarde. Pela manhã a gente vai tratar das questões ambientais internacionais, né? O primeiro painel, que a gente já está aqui com o nosso moderador, vai tratar sobre a internacionalização dos recursos naturais e suas consequências políticas, estruturais e econômicas. Em seguida, a gente vai ter um painel sobre mudanças climáticas, que a gente também vai estar com a nossa moderadora aqui pessoalmente, né? Doutora Roberta já deve estar a caminho, vai ser um prazer recebê-la novamente aqui conosco. Exatamente, recebi uma mensagem aqui dela, ela falou que está chegando, daqui a pouco ela está aqui para dividir os conhecimentos dela com a gente. E o terceiro painel da manhã vai tratar sobre direito ambiental, a gente também vai estar com a nossa moderadora aqui, a doutora Flávia Rocha Loures, do Milaré Advogados. Gostaria de agradecer novamente ao Milaré. Vai ter, inclusive, a presença de um ministro de Relações Exteriores do Peru. Isso, vai ser um painel bastante expressivo, então fiquem ligados aí, assistam conosco. Na parte da tarde, a gente vai tratar dos recursos naturais. Bom, o primeiro painel da parte da tarde, então, tem como tema Recursos Naturais e Desenvolvimento. O moderador é o Eduardo Ferreira, sócio do Machado Meyer. O segundo painel da tarde tem como tema Florestas. Quem vai estar com a gente também vai ser a moderação do Pinheiro Neto. A Paula de Mello, ela vai estar com a gente aqui moderando. Ela não vai estar presencialmente, mas vai estar virtualmente, então vai ser super expressivo esse painel também. E por fim, o último painel da tarde é o painel de oceanos. E quem vai moderar esse painel é o Kurt Trenempol. E teremos aí uma surpresa para vocês nesse painel, acho que vocês vão gostar bastante. O Kurt foi, inclusive, presidente do IBAMA por muito tempo, e a gente vai ter nesse painel a família Schurman. Queria agradecer muito ao nosso amigo Nelson Barreta, que viabilizou esse convite. Um abraço, acho que todo mundo vai gostar. A família vai entrar diretamente no veleiro deles em alto mar. Bom, para então começar nosso dia, eu gostaria de convidar ao palco nosso moderador. Ele estava com a gente aqui no último evento, vocês gostaram muito da moderação dele. E então, Werner, vem para cá com a gente. Olá. Seja bem-vindo mais uma vez aos nossos palcos. O Dr. Werner Grau está conosco há mais de 13 anos na Viex. Eu já o constrangia muito antes disso a participar dos nossos eventos, quando trabalhava com energia, infraestrutura e meio ambiente em outras entidades. Está aqui sempre dividindo gentilmente nosso conteúdo, nunca se negou a estar conosco em qualquer lugar, já foi para um monte de cidade, evento grande, evento pequeno. Uma coisa é a gente estar sempre por perto quando os eventos são grandes, mas o Werner está com a gente desde quando a gente ainda era inexpressivo, e é uma satisfação ter você aqui conosco. Toda minha, eu continuo me convidando para os eventos, não adianta não me convidar. A gente vai tratar agora, nesse primeiro painel, sobre questões internacionais. Como que qual que é a responsabilidade que o Brasil tem sendo um país mega biodiverso, um bioma extremamente expressivo, o que a gente tem para dizer, qual que é a nossa função mundial. E para moderar esse painel, a gente trouxe o Werner, que tem um predicado extremamente importante nessa questão. Werner, a gente trouxe também aqui, vai convidar o Dr. Mário Mantovani e o Dr. João Matos. Exatamente. José Matos, que vai estar com a gente. José Matos. Bom, pessoal, José Matos, ele é coordenador lá no Instituto Etos, e o Mário Mantovani, ele é diretor do SOS Mata Atlântica. O Mário também sempre está com a gente nos eventos da Viex, é um prazer receber vocês dois aqui. O Werner, quer falar alguma coisinha, dar uma palavrinha antes de chamar o pessoal para o estúdio? Eu acho que é legal. Eu acho que assim, quem não conhece o Dr. Werner, quem não conhece o SOS Mata Atlântica, Instituto Etos, por favor, certifique-se que está vendo o evento correto, que provavelmente está enganado se não os conhecer. Eu queria primeiro agradecer a Viex pelo convite, é bárbaro estar aqui, eu me convido desde o primeiro ano. E, bom, para mim, estar com o Mário Mantovani, o Mário foi, não foi, um dos nomes mais importantes do ambientalismo no Brasil. O Mário tem uma história longa. O José Matos traz aqui uma visão, que é a visão do Instituto Etos, que é uma visão de integração da questão ambiental, que é muito bacana. Então, acho que nós vamos ter um debate bem interessante. Muito bem. Então acho que a gente pode convidar já produção. Mário já está conosco. Inclusive o Pinheiro Neto está ali na TV, viu? Você falou. Tô vendo ali, chique. Tá vendo? Chiquérrimo. Chiquérrimo. Bom, esse estúdio tá demais. Você viu, Cagurado, para não esbarrar nas lâmpadas. Olha o sorriso do Mário para receber vocês nessa manhã. Oi, Mário, tudo bem? Oi, José.
Vocês estão com o microfone aberto? Pode desmutar para dar um oizinho pra gente. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, como vocês estão? Muito obrigada pelo aceite, viu? Legal, estamos pronto, mais uma, né? Tô competindo já com o Werner para ver quantos VX eu vou ter aqui na minha carteira. Muito bom, bem legal, obrigado pelo convite, estamos juntos, espero que a gente possa contribuir muito nesse debate. Hoje, fazendo aniversário, nosso capítulo de meio ambiente na Constituição, um momento muito importante que diferenciou o Brasil no conjunto dos países. Vamos lá, estamos em casa, pronto para mais uma. Bora. Werner, Vamos tá lá? com você. Então vamos lá. Mário, Capitão Mário, há quanto tempo que a gente não consegue se ver pessoalmente? Deixa eu vir pro lado de cá, para eu sair da frente de vocês. Aqui, melhor, né? Tá bom assim? Produção, tá bom assim? Vocês querem mais para cá? Boa, produção. Aí, perfeito. O pessoal da produção fica dando bronca em mim desde a hora que eu chego. Vou começar pelo Mário, o Zé Matos, vamos começar pelo Mário para ele já dar a canelada típica de Mário Mantovani. Mário, nós vamos para Glasgow daqui a pouco. E nós temos aí uma polêmica muito grande sobre a postura do Brasil em Glasgow e sobre a posição que nós temos que adotar considerando a questão climática. Eu queria te ouvir um pouco sobre o cenário internacional e o que a gente pode esperar da postura brasileira em Glasgow. Bom, se o Brasil não atrapalhar de novo, a gente já vai estar muito bem, né? Com relação ao desgoverno do ponto de vista ambiental, né? O que a gente viu desde a conferência em Madrid, eu estive presente, foi um dos maiores vexames da história. O Brasil, que era protagonista de todos os temas, né, na COP, todos esses temas que a gente discute de clima, nasceram aqui no Brasil, eles fez com que o Brasil tivesse um grande protagonismo. E a gente tem que lembrar, Werner, desde a primeira conferência, lá em 72, em Estocolmo, quando o Brasil fala que preferia a poluição à pobreza, depois disso a gente entra num limbo terrível, né, global. A gente resgata isso com a Eco 92, com o capítulo de meio ambiente na Constituição, com aquele movimento que fez, inclusive, surgir a SOS Mata Atlântica, trazendo as empresas, trazendo o setor de comunicação, trazendo tecnologia como o monitoramento de satélite com a parceria do INPE. Então, criamos aí um grande movimento até 92, e depois disso o Brasil puxa todas as grandes debates, a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Clima, todas essas convenções que nasceram aqui, né, inclusive aquele documento, Nosso Futuro Comum, e a gente, depois disso, quando cresceu e estava a ponto já de resolver situações como o protocolo de Quioto, quando a gente leva a questão das NDCs, o Brasil sendo o primeiro país a ratificar o acordo, né, no seu Congresso Nacional, a gente vê esse retrocesso tão grande. É importante contar esse breve histórico, porque não é assim esse presidente ou o desgoverno que tem agora. Isso tudo já era previsto, né? Já tinha o presidente negando coisas impressionantes do ponto de vista, por exemplo, de querer sair do Acordo de Paris, como fez os Estados Unidos, né? E aí a gente percebeu que essa possibilidade que gerou agora com os governos subnacionais, pode ser que a gente resgate, Werner, o que vai acontecer em Glasgow, com os governos estaduais, com os governos subnacionais, mantendo-se no acordo, com as metas, inclusive, como São Paulo está levando, de restaurar 1,5 milhão de hectares, de fazer um trabalho com relação a novos combustíveis. Então, é possível que com os estados a gente passe esse momento tão ruim do Brasil com relação às questões climáticas. E hoje foi escolhido aí os três cientistas, né, agora com o maior prêmio do mundo para questões globais e trabalhando a questão do clima. Então, você vê, você tem hoje todo mundo ligado nas questões de clima, o Brasil diz que vai apresentar alguma coisa, mas já começa mal, não levando resultados, como esse, por exemplo, do desmatamento na Amazônia, dos crimes contra os povos originários, tantos outros que a gente vem vendo, a questão fundiária que não está resolvida, vem sendo sabotada hoje
com relação ao CAR e o PRA. O que se falava, Werner, e você acompanhou muito bem com a gente, o Código Florestal, que era para resolver os conflitos, para dar segurança jurídica, nós temos hoje no Congresso Nacional a boiada solta e tentando aí mais de 50 projetos quase, alterando esse Código Florestal que nem sequer foi implantado. Então é uma grande dificuldade, o Brasil vai ter muito que provar se quiser fazer um bom papel lá, ou fazer o reconhecimento dos governos subnacionais, das iniciativas de prefeituras e municípios, e até mesmo das empresas, muitas delas vão estar lá, porque sabem que esse é o caminho, não é só em ESG, mas na responsabilidade que a gente tem, como está o Zé Matos aqui para contar para a gente. Você trouxe um ponto muito importante, aliás, vários, mas 2 pontos que eu quero destacar aqui. O primeiro, a questão das metas subnacionais. Nós não podemos esquecer que a questão do clima, e como você bem disse, excede o ESG, não é uma questão na relação modelo de negócios apenas, é uma questão de relação entre povos. Ela é a questão das metas subnacionais, pode ser uma solução para problemas, e nós não podemos esquecer que agora na administração Biden os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris. Você mencionou o prêmio Nobel que saiu agora, anunciou ontem, agora hoje de manhã, né, na questão dos cientistas. Eu estava lendo o Corriere della Sera e um dos cientistas que foi nomeado ao Nobel agora é um italiano, a alegria do povo italiano com isso, foi muito interessante. Zé Matos, vamos falar um pouquinho da questão da floresta. Porque quando o Mário coloca São Paulo vai recuperar 1,5 milhão, né, meta 1,5 milhão de hectares, a gente está falando daquilo que sai do lugar comum de quando a gente fala em floresta. Falou em floresta, o que o mundo pensa? Amazônia. E a Amazônia tem essa coisa dos créditos de carbono, né, o REDD, a redução das emissões por desmatamento e degradação, que é a chamada floresta em pé. Mas basta a floresta em pé ou precisa de mais? Como é que é a sua visão sobre isso? Seu microfone. Tá aberto, vocês não estão me ouvindo? Agora ouvimos bem. Ouvimos bem. Maravilha, desculpa, pronto. Werner, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a Amazônia, ela é um depositário do imaginário mundial, né? Então, além de... ela é vista como um lugar, mas ela também é vista como esse encantamento que às vezes a gente não sabe muito bem como lidar. A questão da floresta em pé é uma busca muito ativa, não só de pessoas como o Mário, que são ambientalistas, né, e que tem que ser assim mesmo, mas a gente tem uma dificuldade de realmente fazer um plano e manter algum plano em pé para poder executar essas ações aqui. Uma das coisas que a gente vem observando ao longo do tempo é que não existe conservação sem pessoas. E hoje, se você olha para a pobreza na Amazônia, aquele pequeno produtor rural, aquele pequeno pai de família que está lá nos rincões da Amazônia, quando ele não tem comida no prato, ele vai derrubar uma árvore para vender por 40, 100 reais, um tronco de mogno centenário para poder botar comida na mesa. Não tem muito jeito. A outra coisa também é essa diminuição dos investimentos governamentais, esse salto que o governo fez para fora de muitos acordos. Por um lado, foi péssimo, né, tanto para a imagem, o Mário colocou isso muito bem, tanto para a imagem internacional do Brasil, mas, por outro, abriu vias para que, por exemplo, empresas se aproximassem mais de ações acontecendo aqui na Amazônia que trazem novas perspectivas. Então, hoje, eu arrisco dizer que os planos mais robustos, os planos mais endereçados à população da floresta, aqueles que realmente pensam em geração de ocupação e renda, em manutenção dessa qualidade de vida daqui, não estão vindo dos órgãos governamentais, né? E acredito que o Pará, por exemplo, e o consórcio de governadores da Amazônia vai ter um papel muito importante na
principalmente nessas metas subnacionais, e agora também num outro ponto que a gente vem discutindo também internamente dentro do Ethos e que precisa ser levado para a ponta, que é a própria educação sobre as mudanças climáticas, né? Então, nós temos aí alguns momentos previstos e outros já realizados para discutir com municípios qual o papel deles nessas transformações. E aí nós estamos falando, por exemplo, de revisão de planos diretores locais, nós estamos falando de processos regionalizados de geração de ocupação e renda. No Pará, nós tivemos recentemente o lançamento de um programa chamado Amazônia Agora, que fala sobre todos os pontos, praticamente, que o Mário colocou, especialmente a questão fundiária, que aqui na Amazônia é terrível, é uma situação muito problemática, é uma situação que gera violência constante. Aqui nessa região, nós temos o maior número de ataques a defensores da natureza e defensores de povos originários no planeta. Então, é uma região de bastante conflito, mas nós acreditamos que podemos dar essa nova roupagem a uma economia que, segundo um professor bem importante para os estudos de Amazônia aqui da Universidade Federal do Pará, o professor Francisco Silva, ele diz que existe uma economia invisível, que ela precisa passar por todo o processo de inclusão, desde a formalização dessa economia até a percepção dos órgãos do Estado de que quem executa essa economia lá no chão da floresta é que vão ser as pessoas e os principais agentes que precisam ser fortalecidos para que essa floresta fique em pé. Então, acredito que esse é um dos esforços que nós precisamos fazer internamente para que nós tenhamos aí um plano realmente efetivo e uma possibilidade de continuação da Amazônia, né, para as novas gerações. Matos, é muito importante o ponto que você está trazendo, que é o ponto que diz respeito à sociedade local, à economia local. Eu tenho o privilégio de participar de um projeto da Conservation International, que é um projeto que trabalha a questão da economia local, que é um projeto que a gente chama carinhosamente o Ecosfera, que é um negócio muito bacana. Mário, quando a gente fala nesses conflitos, porque a Amazônia evidentemente não é só floresta, a Amazônia tem a sua população, tem ali os seus povos diversos, nós temos povos indígenas, nós temos quilombolas, o Brasil é um país multidiverso nesse aspecto. Como é que a gente consegue, Mário, qual é a visão que você tem desses conflitos diante da imagem do Brasil no plano internacional e a imagem empresarial no Brasil? E como é que a gente endereça isso? É uma boa... Nós temos muitas experiências, né? Você contou essa história da Conservation International. Eu sou do Conselho da Fundação Amazônia Sustentável, agora Fundação Amazônia Sustentável, não mais Amazonas, onde a gente conseguiu fazer um trabalho, por exemplo, com as unidades de conservação, sendo, inclusive, algumas delas postos de carbono, com grandes empresas internacionais. São soluções que fazem com que se chegue esse recurso às comunidades. Nós, como o José disse, tem uma economia fantástica na Amazônia, esse reconhecimento, primeiro, das comunidades é importante. Agora, o que tem marcado é você não ter a regularização fundiária. O que a gente vê hoje é uma grande especulação, inclusive grupos grandes, até mesmo da área aí de pecuária, né? Nós vemos a especulação agora com o crime organizado, no caso dos garimpos ilegais, inclusive querendo regularizar garimpo, que seria uma das coisas mais impossíveis. O pequeno garimpeiro, ele não faz esse trabalho que a gente vê hoje com máquinas de bilhões de reais colocados no meio da floresta. Então, o que a gente precisa ter é, primeiro, uma grande governança. Não é aquela história dos anos 70, integrar para não integrar, ou dizer que está fazendo uma rodovia sem um estudo de impacto ambiental, que vai gerar um grande problema, como a gente está vendo hoje, já de especular só no eixo de onde seria feita essa rodovia. Tem opções como, por exemplo, uma ferrovia no lugar dessa rodovia, que evita que se abra ramais
e a gente teria um controle maior. Agora, não é falta de conhecimento, velho. O que a gente está vendo hoje, essas operações com o Exército, por exemplo, custando mais de 60 milhões e não tendo entregas. Isso é que é o pior dos projetos, né? Pelo contrário, tentando ainda dissimular, mostrar que a gente tem um controle da Amazônia. Não podemos ter situações como essa que fez o ministro Salles querendo sequestrar a Amazônia e pedir resgate internacional. Não dá certo isso, porque todo mundo monitora. Hoje você tem o próprio MAP Biomas monitorando cada centímetro dessa floresta, o Amazon, várias das organizações, né, o próprio Greenpeace, que hoje monitoram a floresta do ponto de vista de produção, do ponto de vista de unidade de conservação, desse que é o grande ativo que a gente tem que ter. E, lógico, com benefício para essa comunidade, como disse Zé Matos. Se você reconhece uma área como produção de farinha, como no Nini, que é uma das farinhas melhores que existe, se você reconhece uma área de produção de pirarucu, como a gente tem em projetos, se você reconhece áreas onde se produz, por exemplo, o próprio Guaraná, que uma empresa multinacional como a Coca-Cola faz um trabalho. Então, você tem grandes soluções, a bioeconomia, a questão da fixação de carbono nessas unidades de conservação, tem soluções que precisam ser reconhecidas. Agora, você não pode ter gente jogando contra e deixando de fazer aquilo que tem que ser feito. Nós hoje temos as estruturas ambientais federais na Amazônia completamente dilaceradas, quebradas, sem perspectivas, inclusive de atuação, proibidas até de fazer atuação. Né? Quando vai é porque tem uma denúncia, tem uma organização internacional colocando, e as organizações ambientalistas não são o problema da Amazônia. O problema da Amazônia é a falta de governança, é uma outra história. É muito fácil, quando a gente viu, colocando a culpa é das ONGs. Bom, primeiro, quais ONGs? Quem está trabalhando em torno disso? Você, quando fala Conservation International, não é uma ONG internacional que está querendo tomar conta da Amazônia e depois ficar com isso. Nós temos que desmistificar. Esses apoios todos são importantes, como o Fundo Amazônia, que nós temos aí hoje parados, né, sem uso, 1,5 bilhão, que podia estar trazendo outros recursos. Então, tem recursos, tem apoio, tem tudo para se reconhecer a Amazônia como um lugar de investimento, como um lugar de desenvolvimento e de uma economia sadia. Não precisamos usar os mesmos modelos que usou para abrir a Mata Atlântica e reduzir a 90%, e que continua tendo exclusão, por exemplo, nas regiões metropolitanas, tão sérios, tanto quanto o que a gente vê na Amazônia. Então, é um bom caminho a gente reconhecer, para aí sim fazer esse trabalho de integração da sociedade, da economia, de todos os aspectos e garantindo o meio ambiente, que é a joia da coroa no Brasil, a Amazônia. Muito bacana a visão do Mário. Mário, eu me lembro que em 2000, 2001 eu trabalhei no projeto Juma. Virgílio Viana era secretário de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas, e eu vi nascer, com um trabalho também maravilhoso do Mariano Senamo, lá no IDESAN. Eu tive o privilégio de ser do conselho do IDESAN e vi crescer essa ideia, e daí surgiu a Fundação Amazonas, hoje Amazônia Sustentável. Acho que esse é um grande exemplo de como a gente pode conjugar esforços governamentais, esforços da iniciativa privada e a sociedade civil em absoluta conjunção aí de objetivos e resultados, né? Projeto bárbaro que precisa ser replicado. Agora, quando a gente fala aqui da questão dos fundos, como o Fundo Amazônia, etc., qual é a função, qual é o papel? E aqui o Zé Matos tem uma visão muito interessante lá do Instituto Ethos, da questão da economia local, né? A questão da Amazônia ter que se diferenciar entre escolher ser um almoxarifado, vamos chamar assim, para usar o seu termo, Zé, de commodities, ou trazer economia local para algo que cresce e que tem apoio. Como é que você vê esse caminho e como é que a gente pode trabalhar nisso? Eu acho que a primeira coisa é nós entendermos que existem aí, como bem disse o Mário, né, terras sem homens para homens sem terra, né, e todo esse processo que aconteceu nos anos 70, de migração para a Amazônia, numa base assim, de bastante aventura. E o que proliferou de lá para cá foi principalmente a mineração.
A mineração hoje, ela é a base produtiva do Estado e ela dita as regras aqui, não só aqui no Pará, né, mas ela dita as regras de como que essas economias acontecem ao redor. Por que é assim? Porque a maior parte das leis, a maior parte da legislação que é feita ainda para privilegiar esse modelo de extração. No outro ponto, nós temos as madeireiras, que ainda continuam com toda a sua questão de ilegalidade, aí esse absurdo de se tentar legalizar garimpos, né, imaginando que é o pequeno garimpeiro que faz todo tipo de destruição que acontece na floresta. Então, nós acreditamos aqui, principalmente nas últimas coisas que a gente está vendo, nos últimos movimentos que a gente tem acompanhado, que assim como o Mário colocou, muitas coisas hoje estão vindo através das ONGs, estão vindo através das empresas. Então, a gente tem que desmistificar realmente, essa é uma questão. Nós temos que voltar os nossos olhos agora para problemas que são reais, e aí você citou o IDESAN, o Mariano, eles estão com uma outra iniciativa muito interessante, que é a AMAS, é uma aceleradora de negócios de impacto na Amazônia. E o que é reconhecido hoje como negócio de impacto? É aquele negócio que naturalmente nasce para resolver um problema premente de alguma região, seja social, seja ambiental. E lá nós tivemos também o privilégio de participar da fase de levantamento dessas necessidades, e aí nós estudamos principalmente cadeia do açaí de oleaginosas aqui na Amazônia. O que a gente percebe? Hoje a Amazônia entrega para o mundo 0,2% desses insumos, quando, na verdade, o potencial é que ela poderia estar entregando 90% desses insumos. E isso sem quase arranhar a estrutura de pessoas e sem devastação, porque aí a gente está falando de recursos naturais renováveis, não madeireiros. Então, eu estou falando de amêndoas, eu estou falando de sementes, eu estou falando de polpa de fruta, eu estou falando, enfim, de uma bioeconomia, de uma economia para a vida, né? E trabalhos como esse da AMAS, do IDESAN, você falou do Amazon, que também tem a iniciativa aqui do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, de buscar e acelerar projetos que fazem parte desse novo nicho de desenvolvimento, né? E aí, se a gente puder lembrar lá o nosso querido Manuel Castells, que fala sobre a sociedade em rede, a gente mudar desse modo de produção que é estanque, né, como a mineração, por exemplo, que a cadeia é muito curta, aliás, quase não existe cadeia, né, e transformar para um modo de desenvolvimento, onde, na verdade, o principal retorno que você tem a partir desse encadeamento produtivo é a fixação de população, sobretudo população jovem. Hoje nós temos esse fenômeno terrível que é a migração, os castanheiros, as pessoas que trabalham, os quilombolas, enfim, todas as populações que vocês citaram não conseguem manter os seus filhos em casa. Então, os filhos vêm para a cidade, vêm para a periferia e vêm passar por todas as agruras aí de ser jovens nesse tempo que a gente vive, de extrema negação da potência da juventude, inclusive, da potência da floresta, e eles vêm para cá ser marginalizados, para as grandes cidades da Amazônia. Então, é muito importante que esses planos integrem também essas visões, né? Como manter as populações, como que nós vamos formar novas lideranças locais para manter viva essa luta que já vem de tanto tempo. As lideranças locais, elas estão envelhecendo, elas estão morrendo, e você não tem um plano para poder colocá-las, de desenvolvê-las, de trazer novas formas. Aí a gente tem lideranças históricas aqui, o pessoal da CNS lá, o Júlio, que tem a vida toda dedicada a essa luta, e às vezes, principalmente com esses retrocessos que a gente tem visto ultimamente, tem visto muitas coisas que foram conquistas dessas pessoas indo por água abaixo. Então, para que a gente não fique mesmo nesse papel de almoxarifado, onde vem pessoas do mundo inteiro tirem e não recoloquem, eu acho que a gente tem que pensar que essa economia ela precisa ser mais humanizada, ela precisa começar pensando e levantando qual é o papel das pessoas que aqui estão dentro dessa dinâmica, né? Como você falou, é uma economia tão rica
que a gente hoje não tem condições de... Ela é tão rica e, ao mesmo tempo, tão desacompanhada. Você não tem hoje uma métrica, uma medição, um instituto que tenha dados específicos sobre, por exemplo, a economia do pirarucu, da pesca em geral, como é que ela sai daqui da Amazônia e vai para o resto do mundo. Produtos que já são produzidos aqui e que não ficam no Brasil, já vão para fora. E aí eu estou falando também da gente prestar atenção em como fazer esses planos acontecerem para não comoditizar o restante dos insumos, como já aconteceu com a mineração. Interessante a sua posição. Na virada do século, o governo Fernando Henrique pensou numa estrutura que cuidaria das nossas riquezas biodiversas, que seria a bioamazônia. Eu me lembro quando a gente começou a estruturar, eu participei desse projeto, vários seminários com cientistas para definir como é que nós vamos tratar a questão dos bens que a Amazônia oferece. E quando a gente conjuga isso com os povos da Amazônia, com as populações e o seu conhecimento tradicional, a gente tem aqui um círculo virtuoso se a gente souber aproveitar. E aqui, Mário, você que tanto me ensinou aí na minha carreira, tanto me deu exemplo, até pancada quando eu mereci tomar, nós estávamos juntos, eu não sei se você se lembra, 2004, em Buenos Aires, na COP. E lá você disse para mim o seguinte: Werner, não adianta falava-se em desmatamento evitado, esse era o termo do momento. Não adianta falar em desmatamento evitado se a gente não falar em povo cuidado, se a gente não falar em cultura mantida. E aqui, quando a gente pega esse novo modelo de negócios, que é assim que eu defino o ESG, um modelo de negócios, como é que a gente conjuga isso tudo, Mário, pensando que vem uma pressão externa, que é uma pressão que nem sempre vai olhar para o todo. O que eu quero dizer com isso? Não é incomum a pressão externa vir para a questão clima, floresta mantida em pé, sem olhar os outros itens que vêm a reboque ou que vêm na mesma intensidade. Cultura, modo de vida, produção sustentável e etc. Como é que a gente põe essa agenda, Mário, na discussão e depois olhando para fora e depois olhando para dentro? Como é que são os nossos instrumentos institucionais, notadamente o Código Florestal, para a gente fazer isso funcionar aqui dentro e como é que isso conversa, como é que é o ambiente político sobre isso? Velho, essa é a pergunta do $1 bilhão, né? Mas eu acho que a gente tem que ver agora, com relação esse demonstrar, né? Para tudo, você está falando de uma espécie de auditoria. Nós tivemos, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com o FSC, né? Que foi uma história interessante, de manejo de floresta nas florestas públicas, né? Pública não, nas nossas florestas em terras não destinadas, e que vem sendo hoje dilapidada de uma forma criminosa, né? Então, quando a gente fez a questão da certificação florestal, né, com manejo em áreas na floresta nativa, era uma boa iniciativa, porque o mundo olhava para a Amazônia com aquela história de florestas que não se pudesse alterar nada. E a gente dizia, não, a floresta amazônica está em pé porque tem gente, porque cuida, porque sabe, está ali, vive, convive. E conseguimos provar isso. O problema foi que falta de gestão e falta de compromisso com isso colocou em risco esse tipo de certificação. Então, aquele que queria trabalhar com madeira certificada, grandes empresas que tivemos na Amazônia, todas tinham um concorrente ao seu lado que era ilegal. E o ilegal é que conseguia ir para frente. Então, quem fez a fazer de forma correta era a mosca branca, né? O IBAMA, nesse momento, eu lembro de grandes conflitos que a gente tem, ia fiscalizar quem fazia corretamente e não olhava do outro lado da cerca. Isso não é só na Amazônia, na própria Minas Gerais, quando, por exemplo, o carvão estava em alta, grandes empresas que a gente conhece, que tem ESG, iam lá comprar o carvão daquele que era ilegal, que tinha criança dentro do forno, que não tinha praticamente trabalho escravo. Isso é uma questão séria para a gente pensar. Então, quando você tem instrumentos que pudessem ajudar, como é no caso da celulose hoje, o FSC se consolidou, no caso de manejo de florestas naturais, a gente não conseguia isso, porque não tem essa gestão, não tem esse controle que é importantíssimo. A empresa faz tudo certo, certifica, faz lá
o seu trabalho, e aí, do outro lado, ou dentro do próprio manejo, da área de manejo, você tem o ilegal fazendo esse tipo de atividade. Bom, esse é um ponto. O outro é a questão fundiária. Eu considero, talvez, o maior problema ambiental do Brasil, Werner, sem sombra de dúvida. Se a gente não tiver garantido, por exemplo, as unidades de conservação na Amazônia, não é para não tocar. Uma unidade de conservação na Amazônia é minha, é sua, de todos nós, é das futuras gerações. É essa área que vai estar aí, o código genético dessa floresta, onde a gente vai poder dizer, olha, eu tenho, deixando para minha família mais do que os 40 metros do Minha Casa Minha Vida, né? Eu que ainda não vou conseguir pagar em vida, mas olha, eu estou deixando uma floresta para esse país. Vamos agregar isso nos nossos produtos. Imagina nessa área de expansão da Amazônia, a gente falando do Código Florestal, de expansão agrícola e pecuária na Amazônia, quando eu puder falar, ó, compra 1 tonelada de soja aqui, porque tem área de reserva legal, tem área de preservação permanente que não existe em lugar nenhum do mundo, aí sim a nossa commodity vai ser diferente. Se a gente ficar hoje aproveitando do momento do dólar e tudo, isso vai acontecer. A gente viu o que aconteceu com o café no Brasil. Você não vai passar de 30 milhões de hectares na produção de soja, porque tem a competição americana, tem vários países do mundo que produzem. E o jogo da commodity é um jogo que se conhece, nem aqui se coloca esses valores. Então, a gente tem que entender esse momento, fazer com que a gente possa agregar valor, e eu acho que a solução agora, nesse momento, é fazer com que o CAR e o PRA, aquele Cadastro Ambiental Rural, o Plano de Recuperação Ambiental, sejam implementados. Esse é o momento mais urgente que a gente tem, não pode deixar sendo sabotado dentro do governo como está hoje. A partir disso, nós vamos mostrar o que a gente tem em ativos ambientais na propriedade, fazer a sua adequação, fazer as certificações, e aí é uma cadeia que evolui para o positivo, aquilo que você falou, né? Não é uma espiral descendente negativa, nós vamos estar agregando valor, a gente vai estar fazendo com que esses produtos que a gente tem, né, que são hoje de comoditizados, eles possam também ter esse valor, porque é isso que o Brasil faz. Nós estamos lá colocando a água, nós estamos colocando o sol, nós estamos colocando a biodiversidade, tudo junto nesses produtos. E a gente tem que lembrar, quando a gente fala para a dona de casa, fecha a sua torneira, 70% da água no Brasil é consumida hoje pelo setor da agricultura. E isso tem um peso. Nós estamos exportando água, nós estamos exportando energia do sol, estamos exportando tudo. Nós temos que reconhecer os serviços da natureza. Aí sim, o pagamento de serviços ambientais. Ou seja, quando você faz uma ação positiva do ponto de vista ambiental, você está agregando esse valor. O ambientalista não escolhe abraçar a árvore, proteger floresta, biodiversidade, clima, só porque acha que é o dono do planeta. É porque esses são os valores que tem do ponto de vista civilizatório, que a gente não pode fazer o mesmo erro que fez a Europa quando destruiu em 1500, 1700, sei lá, desde os primeiros séculos, ou como fez a exploração no centro-oeste americano com o agronegócio, que já tinha essas nuvens de poeira que a gente viu agora desde 1900 e eu me lembro disso em 70, nos anos 50 até, quando a gente tinha essa ocupação de uma forma onde se perdia muita insumos, inclusive, que colocado no chão com erosão, a gente conhecer todas essas histórias, por que repetir isso no Brasil? Então, eu trago um pouco disso para esse nosso debate. A gente pode fazer muito e melhor, e a gente ainda tem tempo de fazer isso, coisa que os outros não tiveram porque não conheciam. Bárbaro. Mário, eu sou um crítico feroz da ausência de mecanismos econômicos para financiar este crescimento, que é o crescimento de introdução da variável ambiental e social na equação de produção econômica, né? Quem me conhece sabe disso, eu faço essa crítica constantemente. Artigo 9º da Política Nacional do Meio Ambiente, que não se coloca ali o zoneamento ecológico e econômico, e aqui você fala das unidades de conservação, e depois a questão dos mecanismos de financiamento da produção e dos serviços ambientais. Então, aqui, olhando para esta estrutura, essa espiral ascendente que nós podemos criar, a minha pergunta para o Zé Matos é a seguinte: Zé, como é que a gente faz para a gente poder introduzir a variável humana, social,
nessa equação. Porque quando a gente olha para o que vem aí no mercado, a gente vê, por exemplo, né, no ambiente institucional, veio recentemente a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, que ela remunera o serviço ambiental, mas ela traz a variável social a reboque. Veio lá no CNAE a figura do prestador de serviços ambientais. Como é que a gente otimiza essa integração da variável social com a ambiental para que o discurso que o Mário traz, que é um discurso de valores, né, de civilizatório, como é que esse discurso encontra resposta prática? Você citou aí anteriormente o ESG, né, esse novo modelo de negócios. Eu também sou um bocado receoso, não sou um crítico feroz, mas sou receoso no fato de que parece que isso é salvação agora. Eu acho que o ESG é uma resposta já do mercado, que entendeu que se você não valorar isso não estiver compondo a sua declaração de valor da sua empresa, você vai ter problema no mercado futuramente. Então, o que é que tem que ser valorizado? O que é que tem que entrar como declaração de valor, né? Que você tem essa preocupação ambiental, que você tem, sobretudo, a preocupação social. Aqui, eu acho que vale a pena a gente citar uma experiência que eu acompanhei de uma grande indústria nacional de cosméticos, que na RECA, né, numa reserva ambiental aqui também na Amazônia. Então, só para vocês terem uma ideia, a lei de biodiversidade, ela fala de repartição de benefícios, né? Então, você vai numa comunidade, você compra um determinado ativo não madeireiro, ou, enfim, de madeira manejada, e aí você produz um outro produto a partir disso. Você precisa retornar com um percentual que hoje a lei determina que seja de 1% em cima daquilo que você comprou. Você devolve isso para a comunidade que te vendeu depois do teu produto acabar de chegar no mercado. Então, repartição de benefícios já é um caminho disso. Mas lá nessa região, o que aconteceu é que houve uma medição sobre emissão de gás carbônico, né, e houve uma conversa muito grande, um processo fantástico de 3 a 4 anos, e lá a utilização lá tinha uma utilização intensa de fogões rústicos, né, que utilizam madeira para queima. Então era uma concentração de emissão numa determinada hora do dia e tudo mais. E o trabalho levou para que as pessoas otimizassem esse fogão, porque lá como não tem gás, não tem possibilidade de compra, eu tenho que usar aquilo, senão eu não transformo a minha comida, eu não cozinho, enfim. Então veja que aí já tem aspectos que são aspectos da vida diária das pessoas que vivem nessas regiões. E aí o que aconteceu? A partir desse cálculo, começou a haver um pagamento por serviço ambiental de conservação do ar. E até o último momento em que eu acompanhei, o que tinha acontecido era que esse pagamento, pelo resultado da qualidade do ar, né, de não emissões, de evitação de emissões, estava pagando um percentual maior do que a repartição de benefícios. Esse é um dado muito positivo. Então, a gente vai precisar entender, e aí só o ESG não vai ser suficiente, porque a gente precisa olhar para lugares como a Amazônia e entender que tipo de modelo de negócio a gente vai poder trazer para cá, para que a gente faça uma coisa que o Mário vem batendo aí desde o começo da sua fala. Primeiro, reconhecer essas populações, entender que elas são as dinamizadoras, hoje ainda, de forma involuntária, desse novo modelo de desenvolvimento que a Amazônia precisa ter. Fora isso, eu preciso ter uma chegada muito forte junto aos governos municipais, para que eles entendam também que eu preciso mudar a minha base produtiva no município. Isso vai ser benéfico para o município. Hoje você tem como uma boa parte dos municípios no Brasil, eu corro o risco de dizer que na Amazônia esse percentual é muito maior. Eu tenho aí de 1/3, às vezes a metade da população do município dependendo diretamente de contratações da prefeitura. Então, hoje eu tenho uma política uma economia muito incipiente ainda, muito ligada a serviços, ao comércio, né? E as minhas bases produtivas são muito frágeis.
e as bases produtivas que eu tenho em muitos municípios, elas estão sendo capturadas aí por grandes empresas, estão sendo capturadas por empresas internacionais, que se a gente não der um jeito de ter incentivos, de ter essa mudança de legislação, que é um outro problema que a gente tem no Brasil, às vezes a legislação federal não conversa com a estadual, que não conversa com as municipais, então você tem aí uma série de barreiras que encarecem, né, e dificultam essa estabilização econômica. Nós temos uma questão que você colocou, que é a questão da conversa entre a vontade da sociedade, ou o que os movimentos institucionais, políticos, sociais mostram, e o que a lei reflete, né? A lei é reativa, ela não traz a ferramenta antes do problema surgir, né? E aqui, Mário, vamos falar um pouquinho mais do Código Florestal. O Código Florestal veio como uma forma de pacificar um conflito que era histórico e que vinha sendo judicializado, não é? A ideia do Código Florestal foi nitidamente trazer segurança jurídica e trazer uma pacificação do conflito que se criava entre regras e realidade. Como é que você vê, Mário, o que aconteceu com o Código Florestal de lá a esta parte? Ele tem uma série de projetos de lei para modificá-lo, né? Existe também uma série de debates acerca da eficácia do Código Florestal. Você mesmo falou, o CAR, o PRA, que nós precisamos implementar. E em paralelo a isso, Mário, como você mencionou a questão dos povos, e o Zé Matos também, a gente não tem definição de questões que são centrais, como, por exemplo, o marco temporal para a questão dos povos indígenas. Como é que você mistura tudo isso, você que tem tanta experiência no transformar a lei em realidade, né? Aquilo que a lei te traz, e empurrar um pouco, buscar um pouco mais, esse é o seu papel como ambientalista. Como é que você vê isso, Mário? Essa questão das discussões sobre o Código Florestal e esses lapsos que nós temos em preencher requisitos essenciais para poder harmonizar o conflito entre os povos e a terra. A gente vê assim, lógico que quem trabalha como eu dentro de um Congresso Nacional, vou até fazer um pedido aqui, é a primeira vez que eu estou pedindo insalubridade depois de 25 anos dentro do Congresso Nacional, até um pouco antes, quando a gente trabalhou no capítulo de meio ambiente na Constituição. Eu vejo com uma grande preocupação, porque o que eram instrumentos legais que a gente trabalhou muito, foram anos de discussão, mesmo sendo um código florestal do ponto de vista político, porque os primeiros, o de 30, de 65, era um código florestal determinado por pessoas da área, né? Os conflitos que a gente viu eram daqueles que queriam fazer ainda, né, da Amazônia, desse avanço nessas áreas não destinadas, nas áreas de terras indígenas, ou até mesmo quilombolas, ou as unidades de conservação, a gente viu voltando agora, velho, de uma forma cruel, quase demoníaca, vamos dizer assim, do ponto de vista de soltaram, né, essa boiada que a gente viu falando, porque aquilo que estava, de certa forma, pacificado, como, por exemplo, você tem que fazer as demarcações, né? O debate sobre a questão se vale, por exemplo, o Código Florestal ou a Lei da Mata Atlântica, qualquer um sabe que uma lei especial ela tem muito mais força do que uma lei geral, mas, no entanto, se judicializa. E não foi o ambientalista que judicializou, foi o próprio governo, para poder dar uma resposta a esses que querem continuar esse modelo de especulação predatório que faz com que o Brasil entre em risco com a sua produção. Então, nós não estamos vendo hoje alguém falando lá do ponto de vista de governo, apesar da nossa pressão, vamos resolver, vamos fazer a implementação do CAR e do PRA. Nós já, desde o primeiro momento, quando saiu o Código Florestal, que não era aquele que nós queríamos, né, nós dizíamos, bom, então cumpra-se, vamos fazer com que se cumpra. E a gente viu que ao longo desse tempo, e eu não estou falando desse governo, você lembra quando eu fiz críticas terríveis aí à gestão da Dilma, vários outros, dizendo, olha, nós temos um instrumento, vamos colocar em prática, porque se você nem colocou esse instrumento em prática, já está propondo uma outra história, fica muito complicado. E aqui, velho, nós acabamos de entregar um estudo da SOS Mata Atlântica, na Mata Atlântica, que tem uma base fundiária regular.
Nós mostramos, por exemplo, em média, 3% apenas das propriedades tem 50% dos déficits de APP e reserva legal. Ora, fica impossível você trabalhar, por exemplo, com a questão de proteção de mananciais, dos nossos rios, quando se fez aquela escadinha, tira a proteção dos rios. Nós estamos numa das maiores crises hídricas da história que vai afetar a agricultura, que vai afetar a qualidade de vida nas cidades, e nós estamos vendo ainda, aprovando quase 2.000 novos produtos de venenos para que coloque e vá para os nossos rios, porque não tem uma proteção de uma mata ciliar. Então, essa é a conta errada, essa é a conta que é o perde-perde, ninguém ganha. O rio perde a sua qualidade, as pessoas perdem qualidade de vida, as pessoas ficam doentes. Não é esse o intuito de quando a gente fala, como eu disse agora há pouco, sobre o ambientalista tá com atenção para as questões que são do coletivo, que são, como eu falei, civilizatórias, né? Pode ser, eu até deixei de propósito os remates responder do ESG, porque não é que eu tenha críticas, eu acho que ESG é mais um momento, como foi ISO 14000, ISO 9000, vários outros momentos que a gente teve, mas são processos que não têm mais retorno. Quem não entender isso, não vai entrar nesse novo modelo que tem. Hoje, não precisa mais do ambientalista como eu, que você conhecia lá nos anos 80, fazendo em mimeógrafo declarações, entregando na porta de universidade, na rua. Hoje a gente tem aí ferramentas que são potentíssimas. Uma denúncia aqui faz um impacto que a gente jamais imaginou. Olha a pisada de bola do Zap agora, o impacto que foi isso, né, em toda a sociedade. Então, nós estamos com uma velocidade muito maior, o próprio movimento ambientalista hoje trazendo ciência. Quando a gente discute Código Florestal, nós estamos falando de ciência, uma ciência que garante o uso melhor da terra, uma ciência que exige qualidade da água, que exige qualidade do ar. Não é possível a gente ter visto essas nuvens de poeira com adubo, com tudo que é tipo de produto que vai para o rio, e a hora que você mede, como a SOS Mata Atlântica faz, a qualidade de água, vai mostrar que tem fosfato, vai mostrar que tem nitrogênio, vai mostrar que tem tudo a mais do que já vinha daqueles monitoramentos que a gente já faz há mais de 20 anos. Então, hoje é possível medir. Não adianta você falar que os ambientalistas querem impedir as pessoas de comerem, né? Tem que comer produto com produto químico, com veneno. Não, nós temos soluções que são cada vez melhores. A agricultura que o Brasil chegou é uma das melhores soluções do planeta, em termos de agricultura. Tecnologia e tudo, por que a gente não traduz isso e fazendo, por exemplo, cumprir um Código Florestal e não deixar esses especuladores, esses oportunistas, esses que se aderiram a esse desmando hoje para poderem continuar tendo benefício? Eu lembro uma história aqui, Werner, que a gente discutia quando estava no Código Florestal, dizendo, olha, vocês querem acabar com a agricultura. A gente viu isso falando, por exemplo, na época da escravidão. Mantivemos 200 anos mais de escravidão, porque dizia que se acabasse a escravidão, acabava a agricultura no Brasil. Mal comparando, ou de uma outra forma, a gente pode dizer que o fato de você proteger um rio, de você ter uma reserva legal, de fazer uma adequação, isso vai impedir o desenvolvimento da agricultura no Brasil, é uma grande mentira. Nós não vamos passar de 60, 70 milhões de hectares para a agricultura e 200 milhões de hectares para 200 milhões de bois. Esse é um limite, né? Um limite que a gente agora precisa fazer o quê? Colocar mais bois nesses 200 milhões de hectares, liberar áreas para fazer restauração, melhorar esse uso e agregar valor aos produtos que saem desses 60 milhões de hectares que a gente tem hoje com soja, cana, florestas plantadas, coisas desse tipo. É isso que a gente tem que fazer. Os outros instrumentos que a gente precisa, os insumos naturais e biológicos e diversos que a gente tem, podem estar aí para dar suporte a essa agricultura de commodity e de produtos primários, como sempre foi a história do Brasil. Nós só vamos mudar se a gente tiver um entendimento diferente. E o Código Florestal que tem hoje ainda permite fazer isso. Se tiver as alterações que a gente tem visto
que estão chegando no Congresso Nacional, aí nós vamos perder de vez essa batalha para o meio ambiente e vai valer de novo a lei do mais forte, a lei do que atira primeiro, a lei da milícia que coordena ocupações de áreas com floresta. Então, isso não é só para a Amazônia, nós estamos falando de todos os biomas brasileiros. Então, é isso, velho. A gente pode fazer mais e melhor com o que a gente tem e não ficar fazendo, criando circunstâncias ou espaços para que se faça cortar caminho ou que beneficie só alguns grupos e se perca o todo. Tá. Mário, você é sempre incisivo. O Mário do mimeógrafo, eu me lembro, é o Mário que também conseguiu que na época a DPZ, que era uma grande empresa da área de propaganda, eles fizeram uma camiseta, e eu tenho o quadro até hoje, Mário, dizendo assim, ecologia é coisa de viadinhos. E também de antas, papagaios, etc, etc. Esse é o Mário Mantovani que a gente conhece desde que o mundo é mundo. Eu ficaria aqui horas com vocês dois, porque é um aprendizado, mas infelizmente nós temos um horário. Então, 30 segundos para cada um de vocês, começando pelo Mário, depois o Zé Matos, para dizer... E aí, o que sai de Glasgow? Sai alguma coisa? Podemos ter um futuro melhor? 30 segundos, Mário. Nunca vi você conseguir dizer bom dia em menos de 30 segundos. É um desafio, tá? E aí a gente vai passar a palavra aqui para o Rodrigo e para a Amanda. Legal. Não, eu que acompanhei muitas dessas COPs, acho que a gente tem oportunidades e a gente tem que aproveitar. Essa, com os subnacionais, talvez seja o grande momento e a gente vai estar junto. Eu estarei lá, defendendo todas essas bandeiras que a gente falou agora. É isso aí. Obrigado, Viex. Obrigado a todos que estão com a gente. Até a próxima. Obrigadíssimo, Mário. Zé Matos. Microfone, Zé Matos. Desculpa. Bom, vamos estar junto, Mário, lá também na COP, e acredito que do ponto de vista do Ethos, a gente está levando a nossa NDC empresarial, que é uma contribuição de 62 empresas, para que a gente não pare de evoluir na pauta climática e na pauta ambiental no Brasil. E eu acho que esse é o momento para a gente apresentar isso. Então, a gente se vê lá. Muito obrigado, Viex, muito obrigado pelo convite, e um bom dia a todos aí que estavam conosco. Obrigadíssimo aos dois. Eu vejo vocês dois lá. Mário paga o nosso jantar, Zé Matos, lá em Glasgow. Conheço um restaurante ótimo para isso. Rodrigo, obrigadíssimo. Obrigado aos dois. Rodrigo, obrigado pelo convite. Ano que vem, me convidem ou não me convidem, estarei aqui. Obrigado. O Werner falou que ficaria o dia inteiro conversando com o Mário, com o Zé. Aparentemente ele não quer conversar conosco aqui, né, Amanda? Pelo jeito Nós não. 4. Werner, foi um prazer imenso. Mário, o Werner é um defensor ferrenho seu. Eu estava aqui cobrindo você, ele deu uma puxada pelo braço aqui, você deu uma bronca aqui no bastidor, você está cobrindo o Mário, cara. Assim. Então, obrigado a todos vocês, obrigado Mário, obrigado Zé Matos, foi uma satisfação, acho que foi uma excelente abertura de painel. Obrigado principalmente Werner Grau, mais uma vez com a gente aqui no Congresso Ambiental, mais uma vez no Evento da Viex. Sempre com Espero vocês. que de muitos outros. A gente continua, vamos fazer um breve intervalo, rapidíssimo, 30 segundos. Já estamos com a Roberta Danelon aqui conosco no estúdio. Vai entrar daqui a pouco, a gente vai falar agora, Amanda. A gente vai falar agora sobre mudanças climáticas. Acho que a gente falou um pouquinho agora, mas é um painel bastante esperado. Então, 30 segundinhos, vou dar tchau aqui para o Werner, dar oi para a Roberta e até já, gente.